Mensagem do céu. Queridos, Mishlei, capítulo 29, versículo 15. A vara e a reprovação dão sabedoria, mas uma criança deixada livre traz vergonha para sua mãe. É impressionante como a mãe é a primeira, né? Logo de cara, quem recebe aí a reprovação sempre é a mãe, acaba sendo isso, não tem jeito. Se alguém castiga um tolo com uma vara e complementa com uma reprovação, cada um dos dois contribui, comunicando sabedoria ao tolo. A vara no período da infância, a reprovação nos anos da adolescência comunicam sabedoria ao tolo. A vergonha é atribuída à mãe e não ao pai, porque ela é que está sempre em contínuo com a criança. E os vizinhos vão levar a ela a queixa do filho. A primeira pessoa que vai receber a queixa sempre é a mãe. Logo, ela é que suporta a vergonha das faltas dos seus filhos. A vergonha é atribuída à mãe porque é aquela que tem pena do filho. E por isso, muitas vezes uma mãe pode poupar a disciplina. Ambas, a punição física e palavras de disciplina, apelando à razão, podem fazer uma criança crescer propriamente nas leis da sabedoria moral. Palavras apenas geralmente não são suficientes para conter as poderosas fantasias que se abrigam no ser humano desde mais tenra idade. Uma educação permissiva, no entanto, deixando a criança por sua própria conta, com certeza levará a um desastre, tanto para a vida da criança quanto para a vida dos seus pais. Queridos, é muito complexo realmente. O coração da mãe a mãe tem dificuldade, queridos, no desmame. Imagina, a mãe tem dificuldade para desmamar o filho, não é? A mãe tem dificuldade, o filho vai para a escola, não é? Muitas mães eu conheço, pelo menos comigo foi assim, leva o filho chorando, a mãe volta chorando para casa, né? Então, assim, a mãe é aquela que mais está associada às suas emoções à vida da criança. E isso impede muitas vezes a mãe de ver o perigo que a criança se torna para a sua própria vida e para a vida de outras pessoas. É muito importante que nós tenhamos sempre uma imparcialidade no tocante à vida dos nossos filhos. E agora eu quero falar um pouquinho também com as vovós, não é? Vovó, não é vovô, mas a vovó do que o vovô. As vovós normalmente elas querem tomar a frente em alguma coisa que elas veem errado, né? Por quê? Porque nós como pais, depois que nós vemos as coisas erradas que nós fizemos, nós queremos corrigir na vida de quem? Dos netos, queridos. Só que nós não temos autonomia sobre a educação dos nossos netos. Nós podemos orar pelos nossos netos, elevar nossos netos diante do Eterno, mas nós não podemos interferir na educação dos nossos netos. É muito importante que você tenha entendimento. Claro, se você for ver o seu neto está caindo, vai tomar um tombo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando muitas vezes avós que acabam desmandando o que os pais dizem. E isso é um erro enorme, porque a criança aprende muito cedo a ser manipulativa. Ela aprende a conseguir conquistar o favor de alguém. Então o pai e a mãe falam não, o avô e a avó vão lá, deixa só isso. Queridos, isso é algo gravíssimo no desenvolvimento de uma criança. Ela começa a compreender que a autoridade não é absoluta. E o Eterno é a autoridade absoluta. Se você ama os seus netos, respeite a decisão dos seus filhos. Não é? Do seu filho, sua nora, a sua filha e o seu genro. Respeite a decisão deles, da educação que eles escolheram para os seus filhos. Se você tem alguma observação a fazer, faça com os seus filhos. Ou com sua nora e o seu genro. Espero que você tenha a grandeza que eu tenho de ter a vida das minhas noras, dos meus genros como filhos para mim também. São pessoas que eu amo com todo o meu coração, não é? Então é muito importante que você tenha entendimento de que o desmando dos pais pode causar na vida da criança um desenvolvimento manipulativo. A criança ela pode aprender que a autoridade não é absoluta, e a autoridade é absoluta, não importa se ela é representada na vida do pai e da mãe, porque o pai e a mãe é o reflexo da autoridade de Hashem. E que os pais sejam corretos, do contrário vocês serão também maus representantes do Eterno na vida dessa criança.
e a compreensão dela das coisas sagradas vai ficar bem complexa, tá bom? É muito importante que você tenha entendimento do que você representa na vida de outra pessoa que está em desenvolvimento. Versículo 16. Quando os perversos aumentam, a transgressão também aumenta, mas os justos testemunharão a sua queda. Que coisa incrível isso. Quando os perversos ganham importância e prosperam, e nós estamos vivendo num tempo assim, a transgressão também aumentará. Eu fiquei impressionada, queridos. Nós começamos, não sei quantos vão lembrar quando começou esse negócio. Eu não estou falando contra cultura ou o que quer que seja, mas quando começou essas músicas com palavras baixas, com palavras sexualizadas, com palavras assim abertamente, queridos, eu vi naquele momento, quando eu vi, na verdade eu vi um carro que passou, nós estávamos numa avenida próxima de onde a gente morava, e passou aquele veículo tocando aquele negócio que eu não acreditei que aquilo era uma música que tinham gravado, né? Eu falei, meu senhor, como é que pode uma coisa dessa? E numa altura, queridos, que eu nem sei quantos conseguiu ouvir corretamente o que estava sendo dito. E aquilo me assustou bastante. Eu falei, senhor, se isso está sendo emitido, fatalmente isso vai afetar a vida, principalmente daqueles que ouvem. E fatalmente a sociedade inteira vai estar regredindo, vai estar sendo jogada às traças. E realmente, amados, foi o que nós vimos. Lamentavelmente, nós vimos que acabou prosperando a transgressão, aumentando, mas o Eterno vai se levantar. Quando isso ocorre, e os justos vão ver, vão testemunhar a queda de toda uma sociedade assim. Os perversos podem crescer, seja em número ou importância, mas chega o tempo deles. Tudo é o tempo, queridos, e finalmente eles vão cair. Mesmo no momento culminante da sua prosperidade, os justos têm a visão clara da iminente queda dos perversos. Eu gostaria de convidá-los a esse exercício, convidar vocês a terem o exercício da confiança, no sentido de que o Eterno não está cego, ele não está com os braços encolhidos, não somente para salvar, mas também para exercer a justiça sobre a terra dos viventes, diante de tantas atrocidades que nós estamos vendo isso em nível mundial, tá bom? Vamos lá, queridos, versículo 17 de Mislei 29. Discipline o seu filho e ele lhe trará descanso, e ele lhe dará satisfação à sua alma. Um pai excessivamente indulgente leva eventualmente um filho a desprezá-lo por causa dos distúrbios nas relações familiares. Mas uma orientação disciplinar apropriada da criança resulta posteriormente em relações amorosas, pacíficas e reconhecimentos. Queridos, eu acredito que eu nunca vi uma crise tão grande de reconhecimento como nós estamos vendo agora. Amados, é como se, por exemplo, você tenha podido fazer alguma coisa durante o período, então você se esforçou e fez, e chegou um dado momento que não tem mais condição de você fazer. E a partir daquele momento, você se torna um ser desprezível, porque você não pode mais atender a alguma necessidade de quem quer que seja. Queridos, nós precisamos olhar com clareza, que o Eterno não mudou. Ele não saiu das regiões celestes, ele não deixou de ser para nós um pai que nos orienta, que nos disciplinou, não é? E nós temos de trazer satisfação à alma de Hashem, queridos. Ele diz, a palavra dele diz que muitas pessoas tornaram-se para ele como um sofrimento na sua alma, e nós não podemos nos assemelhar a esses. Eu e você temos de ser aqueles que trazem descanso e satisfação à alma de Hashem, em nome de Yeshua. Do outro lado também, os pais, sob a influência da Torá, poderão influenciar os seus filhos, e esses filhos, aprendendo conceitos perenes, darão descanso, sossego, satisfação à alma dos seus pais. Versículo 18. Onde não houver nenhuma visão, um povo torna-se rebelde, mas aquele que se mantém na Torá é feliz. Quando era trazida a Israel a profecia para se afastar
das coisas ruins, muitas vezes eles se afastavam dos profetas e zombavam deles. E o povo, então, se tornava totalmente desregrado e degenerado. Mas aquele que guarda o estudo da Torá é afortunado, porque a luz da Torá trará de volta o caminho de Hashem. Quando a profecia chegou ao fim em Israel, ocorreu a ameaça do caos, sob a influência desse mundo tenebroso contrário à Torá. Sem a orientação das intimidações, das lembranças dos profetas sobre os castigos que haveriam de vir se o povo se desviasse do caminho, o povo acabou parecendo prestes a ser possuídos pela rebeldia. Então, desde essa época, a observância fiel da Torá passou a ser a única guarida do povo de Israel. Então, queridos, as últimas palavras do profeta Malaquias diz: eis que eu estou lhes enviando Eliarro, o profeta. Lembrem-se da Torá, de Moshe, meu servo. Foram as últimas palavras que foram trazidas para o povo de Israel. Posteriormente isso, nós sabemos que nós recebemos Yohanan, o imersor, trazendo para a gente: arrependam-se porque é chegado o reino de Hashem. E um profeta semelhante a Moshe, porém superior a Moshe. Um homem como o testemunho que nós demos ontem, não é? Acerca de Cleófas, acerca de quem era Mashiach, Yeshua, profeta. A primeira palavra que ele diz, profeta, homem de obras e de milagres, não é? Mas o que precede a inspiração de quem Mashiach é o dom dele de profecia, de trazer para a gente a informação profética das coisas que haviam de vir. O Eterno falou de várias maneiras aos nossos pais anteriormente, mas hoje ele nos fala em Yeshua. Yeshua como herdeiro de todas as coisas, e Yeshua também como autor e consumador da nossa confiança. Queridos, se nós nos distanciarmos da profecia, se nós não tivermos mais como ouvir o que Yeshua tem para nossas vidas, de um modo pessoal, Yeshua quer falar com você, Yeshua quer trazer para você uma palavra sobre o que você deve fazer. As Escrituras, queridos, ela tem instrução para a vida, mas hoje o Eterno, Mashiach também, deseja falar com você por meio da Ruach HaKodesh. Esse canal está aberto ainda entre nós, queridos. E, queridos, nossos sentidos, nossas impressões, nossas informações, certezas certas, informações absolutamente certas, elas podem trazer sobre nós uma confusão muito grande, queridos. Se nós não tivermos a palavra profética no nosso meio, se nós não nos aquietarmos, ontem ainda na reunião de oração, o Eterno falou conosco, depois de muito tempo que nós estávamos sem essa palavra profética tão importante e mantenedora da vida, não é? E o Eterno falou para nós a dificuldade que existe, não que Ele fale, mas de que nós nos aquietemos para ouvir. E eu via como se tivesse, o nosso espírito fosse feito de uma malha, uma grande malha, onde essa malha, pela agitação, é como se ela se você pegasse uma roupa e você puxasse a roupa, e quando você puxa essa roupa, ela cria furinhos, né? A roupa está fechadinha aqui, mas a partir do momento que você começa a puxar de um lado para o outro, se você colocar, por exemplo, eu estou com uma blusa de lã, e eu começar a puxar, esgarçar essa blusa de lã, a luz vai passar pelos buraquinhos, eu vou ver a luz pelos buraquinhos da lã. Assim eu vi acontecendo com o nosso espírito. Nosso espírito inquieto, nosso espírito agitado, como o Eterno vai poder falar conosco? Mas as infiltrações do mal, que não são luz, não são a luz do alto, ela infiltra por meio desses furinhos e traz grande confusão às nossas almas. Muitas pessoas hoje, queridos, estão tomando decisões sem uma palavra profética, sem uma palavra do Eterno para a sua própria vida. E certamente isso acabará mal. E se você tomou uma decisão sem a palavra profética, sem a palavra do Eterno sobre a sua vida, sobre essa questão, e você errou o caminho, errou o alvo, ainda assim o Eterno está pronto para lhe ajudar a voltar à sua equação, a ser o caminho que deveria jamais ter deixado de ser. Nós, queridos, precisamos ter esse texto, não somente como um texto de orientação,
de Sholomó para nossas vidas, mas sim como um texto perene. Amados, de todo o coração, nós precisamos da visão profética. Nós precisamos da revelação pessoal profética. Onde não houver profecia, o povo vai se perder. Mas quem manter essa palavra viva sobre a sua vida será feliz. Cuidado, queridos. Cuidado. Muito engano no nosso tempo. Cuidado ao tomarem partido sem que o Eterno tenha falado com você. Cuidado com as impressões que você tem sobre quem quer que seja. Há um espírito de confusão trabalhando fortemente na vida das pessoas que estão agitadas. E eu preciso e oriento vocês. Eu preciso e oriento a vida de cada um daqueles que me ouvem. Praticar quietude. Porque é nessa quietude, na confiança, que as nossas almas serão guardadas. Que em nome de Yeshua, a palavra profética esteja no seu coração e na sua mente, para todas as decisões que você tem de tomar no dia que se chama hoje, para todas as decisões que você tem de tomar sobre o que fazer com você, com a sua família. Não seja como Alimeleque, o marido de Naomi. Não seja como ele, tomando uma decisão em tempo de fome, de sair para uma terra onde naquele lugar as pessoas morreriam ali, tanto ele quanto os seus filhos. Queridos, é muito importante nós agirmos. Sim, vamos agir, mas vamos agir de acordo com o que o Eterno nos disser. Ele tem prazer em orientar aqueles que o buscam. Ele tem prazer de falar para você se os sentimentos que estão no seu coração acerca de qualquer coisa provém dele ou provém de um espírito de confusão. Nossos sentimentos são facilmente influenciados, queridos. Que o Eterno nos ajude a nos posicionarmos corretamente embaixo da sua suprema autoridade e fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer. Em nome de Yeshua, eu convido você a buscar Hashem até que ele fale e chova misericórdia sobre a sua vida e a vida de todos aqueles que você quer bem. Então vamos orar que o Urosh Caio Carvalho já está aí com a gente com o programa Halelo, uma mensagem de Hashem sobre as nossas vidas. Beijo no coração, Ilquias. Beijos no coração, Nath Benjamin. Chegando, gente. Vocês estão orando por eles, queridos? Ore aí pelas nossas gestantes, muitas gestantes, não é? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, nós elevamos nossa vida diante do Senhor para o bem. Pedimos que a Tua bondade, que excede entendimento, venha sobre os nossos corações, nossas almas, e nos dê discernimento, Pai. Não somente na criação de filhos, na criação dos netos, mas também como filhos criados por Ti. Nós também somos filhos criados, nós também somos filhos que podem ou não se submeter a Tua Ruach HaKodesh, como uma mãe, ela tem se portado sobre as nossas vidas. E eu lamento, Pai, todas as vezes que a Tua Ruach quis nos impedir de fazer o mal, de ver o mal, e nós fomos resistentes. Nós resistimos à Tua atuação. Nos perdoe, Pai, não desista de nós. Pelo amor da Tua misericórdia, nos disciplina e nós seremos disciplinados. Nos converte, nós seremos convertidos. Nós precisamos da Tua boa mão e suplicamos por misericórdia. Pai, que nós tenhamos hoje um bom tempo aí juntamente aos nossos irmãos amados, queridos, tão carentes, Pai, tão carentes dessa unidade. E nos ajude a exercermos o bem na terra dos viventes, principalmente para aqueles que estão conosco embaixo do nosso teto e posteriormente a todos aqueles, Pai, a quem o Senhor nos tem levado a sermos farol na vida de cada um, para que os seus barquinhos estejam na direção correta e não sejam, Pai, desvirtuados os seus caminhos para chegar ao ponto de um impactar com o outro pelas grandes trevas que cobrem toda a terra. Nos ajude a cada um de nós a sermos mensageiros da Tua presença. Ajuda-nos, Pai. Coopera que nós sejamos bons representantes e um intérprete real, não somente para os outros, mas primeiramente para nós, de quem o Senhor é. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Querido... Mensagem do céu.